Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um webinar, hoje com o professor Emerson Wesley Dias, e nós vamos discutir sobre a quarta revolução industrial. Para quem não lembra, meu nome é Estevão, eu sou coordenador dos cursos presenciais de Gestão de Processos Gerenciais, Gestão Financeira e Administração de Empresas presencial aqui na FPCap. E o professor Emerson Wesley Dias, além de outros afazeres, né? Também é professor da FPCap. Boa noite, Emerson, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos acompanham na live. Prazer estar aqui. Tá. Primeiramente, me conte um pouco mais sobre a sua experiência profissional. Rapaz, olha, já comecei no mundo profissional há muitos anos, há mais de 20 anos atrás, e passei por empresas, né, grandes, como o Bradesco, como o Daimler-Benz, como Siemens, Carrefour, enfim, e algumas outras. Cheguei à posição de Senior Controller, cheguei até a sentar como CFO na cadeira do Carrefour, e depois de um longo tempo de reflexão, resolvi me dedicar mais à consultoria e ao mundo acadêmico. Então, tem uma longa história aí, já conheço, né? Tem um bom network do mundo profissional, principalmente do pessoal que é muito público aqui do FPCap, né? Pessoal de finanças, de contadoria. Sim. Mas hoje me dedico à consultoria e ao mundo acadêmico. Interessante. E me conta uma coisa, quais são as primeiras, antes de falarmos da quarta revolução industrial, quais foram as três primeiras? E quando aconteceram? Sim. A primeira revolução industrial, a gente começa a falar disso, inclusive é muito objeto de estudo aqui nos cursos, né? Uhum. A gente fala muito em administração, que ela começa ali por volta de 1740, entre 1760, na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor. Né? O James Watt, quando cria a máquina a vapor, aquilo, né, pegando até um trocadilho, né, o vapor impulsiona muita coisa, e cria-se, por exemplo, o trem a vapor, né, a máquina ferroviária, enfim. E aí isso desencadeia a primeira, que a gente chama de primeira revolução industrial. Certo. E ela vai durar até a chegada da eletricidade, que é quando a gente começa a falar de transmissão de eletricidade, né, a descoberta da eletricidade, porque aí você tem a possibilidade, né, de usar, por exemplo, o trem elétrico, a fábrica começa a automatizar com o processo de produção, né, em massa. Então a gente fala de Ford, aquele pessoal ali já está na segunda revolução. Certo. E vai durar até a criação do computador, dos primeiros mainframes, ali nos anos 40, 50, né? Eu acho que muito próximo de quem assistiu aquele filme O Jogo da Imitação, aquelas ideias do Alan Turing, quando ele começa a falar de computação. Então ali você começa a falar da terceira revolução, né? Entendi. Que vai até a chegada da internet. E a partir da chegada da internet, aí a gente começa a falar da quarta revolução, que é o que a gente vai conversar hoje aqui. Interessante. Então, assim, a quarta revolução industrial, ela começou quando, mais ou menos? Olha, a gente pode falar que a partir dos anos 90, 1990, quando a internet foi liberada para o público, né? Acho que nos Estados Unidos, acho que é 1990, uma coisa assim. No Brasil chegou um pouquinho depois até. Mas é ali, começo dos anos 90, uma coisa assim. Mas ainda era muito incipiente, né? Essas datas não são muito marcadas. Né? A própria Revolução Industrial, quando a gente fala da invenção da máquina a vapor, mas certamente antes da invenção já tinha tido alguma ideia, alguma coisa prévia em relação à máquina a vapor, né? Então é difícil dar uma data exata, né, de quando começa. Mas tem uns períodos, né? Sim, então essa quarta revolução, começamos ali no período de 1990, isso. E ela vem acontecendo até hoje, né? Exatamente. Então, interessante. E qual que é a diferença da quarta revolução industrial para a terceira? Qual que seria a maior diferença? Eu acho que tem três pilares aí que são importantes, né? Primeiro é a velocidade, porque essa quarta revolução ela traz as modificações, as inovações de uma forma muito mais acelerada do que até então existia. Por exemplo, quando você faz a medição, né, de quanto tempo demora para uma tecnologia chegar para o consumidor, por exemplo, a gente fala de Uber, né, de Waze, quanto tempo demora para essas tecnologias alcançarem 1 milhão de pessoas? É muito rápido. 1 milhão de usuários, se você fosse pensar 1 milhão de usuários na ferrovia, 1 milhão de usuários a ter um carro, ou a ter um telefone, quer dizer, essa velocidade da quarta revolução, ela é muito maior. Ela tem um segundo pilar, que é a abrangência. Então, você estava até então nas revoluções, você tinha coisas muito marcadas, né? Então, a ferrovia deu possibilidade de transporte,
E, portanto, impulsionou o comércio, você interligou as cidades, você encurtou as distâncias. Tudo isso é verdade, mas a abrangência da quarta revolução é muito maior, né? Quando você fala, por exemplo, de uma Airbnb, que é uma locação de espaço hoteleiro a partir de um aplicativo móvel, Sim. Quer dizer, você está invadindo não só a questão do mercado imobiliário, você está invadindo o mercado turismo, está muito mais conectado, então a abrangência é muito maior, né? E, obviamente, o terceiro pilar, que é o impacto. O impacto da quarta revolução é assustador, né? A gente não consegue nem acompanhar a quantidade de lançamentos de coisas que surgem do dia para o outro e a gente não consegue ir nessa mesma batida. Então, acho que a velocidade, a abrangência e o impacto são os três pilares que diferenciam essa quarta revolução em relação às três anteriores. Entendi. Então, vamos dizer o seguinte, ela acontece mais rápido, ela é mais globalizada, isso também é devido à questão da internet, que foi o marco do começo da quarta revolução industrial, e também a questão da velocidade também, né? Como você tem mais comunicação, as pessoas estão mais conectadas, você consegue ter uma rapidez maior do que tinha no passado, né? Um exemplo básico, vamos pegar carros, né? Carros antigamente ficavam 12, 13 anos em linha. Hoje um carro, 2 anos já está velho, ele passa por o facelift, ou ele sai de linha no 4º ano, ou ele muda a geração do carro. Né? Telefone celular nem se fala. Nós estamos no iPhone, acho que de dia 10, né? Sim. Né? Então, assim, é muito rápido. Muito rápido. Até, por exemplo, essa própria nossa conversa aqui, a gente pensar em fazer isso há 20 anos atrás era impossível. Porque para você fazer um webinar, para você alcançar a quantidade de gente que a gente está alcançando, verdade, uma relevante, conversando aqui, a gente precisaria estar num estúdio de uma emissora de TV com um custo absurdo de espaço, enfim, isso era impensável. Hoje a gente com uma estrutura bastante enxuta, óbvio, né, com pessoas que entendem aqui trabalhando, mas com uma estrutura muito enxuta, você alcança talvez uma mesma audiência que uma emissora de TV alcançava 20 anos atrás no programa. Então, quer dizer, essa possibilidade de um indivíduo causar um estrago na audiência de uma empresa gigantesca de telecomunicações é uma coisa que era impensável se não fosse a quarta revolução, com todo mundo num dispositivo móvel, agora no trânsito, né? Acabou de ver a Inglaterra se classificar na Copa do Mundo contra a Colômbia e já assistindo aqui o webinar, quer dizer, é muita facilidade, né, ao alcance do usuário. Bem interessante. E outro pilar também da questão da quarta revolução industrial, que é uma automação de 100% das fábricas, né? Sim. Nós estamos vendo isso também na Alemanha. A Alemanha, desde 2013, ela tem um projeto de automatizar 100% das fábricas. Sim. Tanto é que a Angela Merkel, ela bate sempre muito em cima disso, inclusive nos fóruns mundiais de economia, né? Então, o Brasil, você acha que está indo no mesmo caminho? Como é que nós estamos indo nesse sentido? Olha, a gente tem que, acho que a gente tem que relativizar, claro, porque a indústria brasileira, ela não tem a mesma pujança que a indústria alemã, nem o mesmo nível de acesso a crédito e a tecnologia, obviamente. Né? E até porque também o nosso nível educacional ele é inferior em relação à Alemanha. Mas eu acho que com um certo atraso, como sempre acontece aqui no Brasil, a gente vai caminhar para o mesmo sentido, né? Porque à medida que você começa a ter fábricas completamente automatizadas, como a gente fala, indústria 4.0, né? Que é o nome, e você, para competir, você precisa ser igual. Então não tem como você querer, né, ser diferente e ter o mesmo custo. Então isso inevitavelmente vai chegar no Brasil. É como o celular, né? A gente demorou um tempo para ter acesso às melhores tecnologias, mas uma hora chega, né? Então, quer dizer, você não consegue muito, seja via governo, e hoje com essa conexão tão rápida, não tem como você evitar isso. Agora, é claro que a gente está num país que tem um nível socioeconômico muito inferior, né, educacional muito inferior, e a estrutura também a gente sofre bastante se comparado com a Alemanha, né? Até porque, se você pensar, por exemplo, a Alemanha hoje é um grande exportador de café, mas não produz um pé de café, né? Então, quer dizer, olha aí a vantagem que eles têm de produzir café e eles exportam com um valor agregado muito maior. Né? Então, a gente está ainda muito distante do que é uma indústria alemã. Ah, sim, mas a gente não perde as esperanças porque temos muitas empresas que são estrangeiras, né? E que vão acabar trazendo essa tecnologia para o Brasil justamente para se tornar os produtos ou serviços mais competitivos, né? Antigamente vinham com um pouco mais de atraso, mas durante um período recente,
nós estamos vendo que as próprias empresas estão trazendo essas novas tecnologias um pouco mais rápido do que traziam antigamente, né? Sim. Nesse sentido. Sim. E o Brasil é um grande potencial, sem dúvida, né? Porque a gente tem 200 milhões de habitantes aqui, você tem um mercado inteiro para fomentar, enfim, você tem diferenças regionais absurdas, né? Ou seja, a gente tem muito o que fazer ainda. Então, o Brasil é um mercado, sem dúvida, para todo mundo. Sim. Então, produzir aqui é interessante, vender aqui é interessante. Então, o Brasil vai se aproveitar, inevitavelmente, desses avanços tecnológicos, né? Não tem como a gente fugir disso, né? É interessante. E quais seriam os próximos passos que nós vamos ver? Nós falamos aqui de uma comunicação mais globalizada, de softwares, de produtos que são mais rápidos, entrando no mercado, sendo consumidos e ficando obsoletos mais rápido, principalmente, né? Essa parte do obsoleto, antigamente, ela demorava um pouco mais. Hoje, não. Sim. Hoje é rápido. Hoje, em um ano, aquele telefone celular que você comprou, que era um high-end, né? Ou de última geração, ele já é de terceira ou quarta para trás. Sim. Né? O que nós podemos esperar mais para frente em relação a essa quarta revolução industrial? Olha, é difícil prever, mas a gente tem alguns indicativos, né, de que, por exemplo, a revolução industrial, ela junta tudo, né, é uma fusão do mundo físico, biológico e digital. Então, a gente falava na primeira revolução, quando lá a ferrovia começou a conectar as cidades, era só transporte, né? Então, o transporte pode ser de pessoas para o lazer, turismo ou também para o comércio. A quarta revolução é diferente, né? Porque você tem empresas fazendo pesquisas na área de nanotecnologia, por exemplo. Então, quer dizer, você vai ter daqui a pouco a possibilidade de implementar um chip debaixo da sua pele, que aquilo pode ser um próprio celular. Então, você não precisaria do aparelho, né? Então, essa fusão do mundo físico, biológico e digital é um também dos pontos importantes dessa revolução. E ao fusionar tudo isso, é meio que imprevisível as possibilidades que você gera de negócios, né? Porque, e essa coisa da plataforma, né, de que todo mundo pode conectar, colocar uma ideia e melhorar um produto, isso é uma coisa que, assim, é o que tem falado muito das histórias das organizações exponenciais, né? Sim. Ou seja, essa facilidade que você tem de fazer consultas ao público e melhorar o seu produto a partir do que o público te diz, isso é uma vantagem inegável da quarta revolução. Então é difícil, mas certamente cada vez mais uma fusão entre o mundo físico, biológico e digital, e aí a quantidade de produtos e possibilidades são imensas e acho que não tem como você prever muito isso, né? E para complementar um pouquinho o que você comentou, professor, também é interessante lembrar que empresas pequenas que antes nem imaginavam exportar um produto ou um serviço, ou até empresas que eram do interior, que não tinham muito acesso à comunicação, começam também a fazer as suas vendas para as grandes capitais e também para o mundo inteiro, né? Sim. Tem uma questão importante, né? Que a geografia não manda mais em nada, né? Porque você pode criar um aplicativo na sua cidade, no local que você está lá morando, e esse aplicativo ter a capacidade de conectar a gente no mundo todo. Então, quer dizer, você não precisa necessariamente estar nos grandes centros para ser competitivo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana dessa quarta revolução. E se você pensar, por exemplo, há 30 anos atrás, se você quisesse vender para 1 milhão de pessoas, você teria que ser uma Coca-Cola, uma GE, uma empresa já muito grande e consolidada. Hoje, no aplicativo, você consegue fazer isso em questão de minutos, né? Sim. Você alcança muita gente. Então, essas barreiras que vão sendo quebradas, elas oferecem algumas oportunidades para as pessoas, né? De você empreender, de você ter ideias que você possa colocar para o mercado e testar. E como a gente falava, né? A gente aqui, com pouco recurso de câmera, a gente consegue, né, ter uma audiência e falar com muita gente ao mesmo tempo. Então, quer dizer, essas coisas são coisas que geram oportunidades, né? Sem dúvida nenhuma, para muitas pessoas. Não necessariamente você precisa ter muito recurso. Eu acho que isso é o grande lance da revolução também, que barateia muitos custos, o acesso é muito rápido, muito simples, e você alcança muita gente ao mesmo tempo. Bem interessante. Professor, muito obrigado. Nós vamos abrir agora para perguntas, né? Olha só. Vamos ver aqui, que a gente temos algumas perguntas aqui, estamos sinalizando, né, algumas perguntas. Vamos para a primeira pergunta. A gente tem uma pergunta aqui do Facebook, do Caio Tanzi. Espero que é assim que pronuncia seu nome, Caio. Ele está perguntando para você, professor Emerson, como fazer com que marcas tradicionais que não acreditam no digital começam a perceber que esse é o caminho a seguir, sendo que o retorno muitas vezes é de médio a longo prazo.
e normalmente são empresas imedialistas? Olha, pergunta interessante do Caio, até agradeço a oportunidade, né? É muito difícil, né? Eu acho que você tem que pensar sempre assim, que o novo, ele sempre vai ter que conviver com o antigo, não tem como, né? Isso é uma questão da natureza. O novo vai trazendo, né, aquilo que obviamente é novo, é o que é natural para ele, e o velho sempre vai resistir, por quê? Porque ele já viu muitas mudanças, né? Ele já está treinado em relação às modas, enfim. Então, essa transição entre novo e velho sempre vai existir na natureza e não vai ser diferente quando você fala de quarta revolução. Agora, o que eu acho que você tem que pensar, né, quando você fala de marcas tradicionais, é inegável que o consumidor hoje tem muito mais acesso, o consumidor tem muito mais poder. Então, se você não alcançar esse consumidor digital, que é geralmente um público mais jovem, né, e que cada vez mais será digital, certamente a sua marca tende a desaparecer. Pode não acontecer agora, pode não acontecer daqui a 2, 3 anos, mas inevitavelmente esse encontro com o futuro, ele vai chegar, né? Por quê? Porque o público, à medida que ele vai tendo poder de consumo, ou seja, o jovem começa a ingressar no mercado de trabalho, começa a ter renda, começa a virar de fato um consumidor, este camarada ou esta camarada já está treinado com essa cabeça digital. Então, quer dizer, inevitavelmente esse encontro vai acontecer com as marcas. É questão de tempo. Só isso, Caio. Então, para complementar um pouquinho, também é questão de cultura, né? Sim. Essa cultura, ela já está vindo, ela já está se amadurecendo, e realmente as empresas que não se adaptarem ao marketing digital estão realmente tardadas aí a assumirem do mercado, né? Porque outras que estão investindo na questão do marketing digital, sim, essas vão crescer. Mais uma pergunta? Sim, nós temos outra pergunta do Caio. A quarta revolução industrial pode aumentar o desemprego? Ótima pergunta, acho que essa pergunta é a pergunta do bilhão, né? Eu vou colocar 2 ponderações aqui para a gente pensar junto, né? Quando a gente fala, por exemplo, de segunda revolução industrial, que traz a invenção da energia elétrica, e isso aconteceu há 100 anos atrás, a gente tem no planeta ainda mais ou menos 1,3 bilhão de pessoas, ou seja, 17% da população, não tem acesso à energia elétrica. Então, quer dizer, uma revolução que aconteceu há 100 anos ainda não cobriu todo mundo, ou seja, é gradual, né? Neste sentido, eu vejo que também a quarta revolução pode sim trazer uma questão de desemprego, mas eu também penso que ela traz a possibilidade de novos empregos. E pegando o próprio exemplo da eletricidade. Quando a eletricidade foi criada e ela tirou certamente o emprego de muita gente que estava com a máquina a vapor, ela criou outras soluções. Por exemplo, o cinema, né? O que é a indústria do cinema? A indústria hoje dos games, né? Que é derivada do cinema, a televisão. Tudo isso só foi possível por conta da energia elétrica. E quanto se gerou de emprego ao inventarem a energia, ou descobrirem a energia elétrica. Então, acho que a quarta revolução tem essas 2 vertentes. Ela vai eliminar muitos trabalhos, sem dúvida, em algumas áreas, mas a gente não consegue saber o que virá para frente. E eu tenho certeza que o que virá para frente, claro, com a devida capacitação, né, o devido conhecimento, certamente surgirão coisas que a gente nem tem ideia hoje que são possíveis de acontecer. E essas coisas trarão, sem dúvida nenhuma, perspectiva de trabalho, né? Não sei se emprego formal, aquela coisa bonitinha, né, a carteira assinada, isso tudo. Mas trabalho certamente não vai faltar. Para complementar, a questão de 15 dias atrás, nós fizemos um webinar sobre profissionais do futuro. Quem quiser dar uma olhadinha, verificar o vídeo, lá comenta muito sobre as profissões que virão no próximo futuro aí. Ok? Mais uma pergunta? Para o professor Emerson. Se a quarta revolução industrial, ela pode aumentar também a desigualdade social? Só itens polêmicos, hein, professor? O pessoal quer me pegar aqui, viu? Sem dúvida que pode. Eu vejo que o grande debate da quarta revolução são muitas vezes questões éticas, né? Quando a gente fala dessa questão de fusão do mundo físico, biológico e digital, eu acho que essa questão ética, né, dos limites do ser humano, da capacidade humana, até da compaixão em relação aos outros, eu acho que são os grandes temas do futuro, né? Eu acho que você tem que pensar sempre que, claro, eu acho que a tecnologia é bem-vinda, até porque eu sempre dou esse exemplo que é bem simples, né? Quando o camarada inventou uma enxada, ele estava inventando tecnologia, né? E a enxada poupou muito esforço braçal de muita gente. Hoje ninguém reclama da enxada, todo mundo gosta de uma enxada porque facilita, né? Então a tecnologia é sempre com essa possibilidade de facilitar a vida do ser humano. E nesse sentido de facilitar a vida do ser humano, não deveria ser um instrumento usado para dificultar a vida
daquele que precisa trabalhar, precisa ter renda, né? E precisa ganhar a sua vida. Então, acho que nós temos um risco, sim, porque pode acontecer uma concentração, principalmente das pessoas que são mais capacitadas em relação às que não têm tanta capacitação assim, e daí que vem a questão do investimento forte na educação. Acho que esse é um pilar importantíssimo para qualquer nação e para qualquer indivíduo, né? Mas eu acho que ela pode. Se ela vai fazer, eu não posso responder, nem sei responder. Mas acho que ela pode. Mas nós, como humanos, também podemos fazer de uma forma diferente, de modo que você inclua mais as pessoas do que exclua as pessoas. Até porque está provado cientificamente, né, que as nações que têm maior nível de desigualdade tendem a ter mais corrupção, tendem a ter mais violência, ou seja, a vida é mais difícil. Então, se a gente puder usar a quarta revolução para equalizar um pouco isso, certamente a gente vai progredir no bem-estar. E justamente não esquecemos da educação, né? A educação é muito importante, porque quando há essas mudanças, né, de comportamento, de evoluções, o que acontece? Você precisa estar bem capacitado, precisa estar em dia com todas as informações. E cada dia que passa, nós temos que ter mais informações para podermos agir e tomar nossas ações. Então, por exemplo, lá atrás, quem ficou, o mecânico que só trabalhava com carburador, hoje está desempregado, basicamente. Porque a injeção eletrônica, basicamente, hoje ocupa 80% dos carros do mundo, né? E 100% dos carros do mundo hoje só usam injeção eletrônica. Sim. Então, assim, ele tem que saber, as profissões têm que saber se adaptar mais a essa revolução. Sim. Isso é importante. E a educação em primeiro lugar. Mais alguma pergunta? A gente tem uma última pergunta do Samuel. Ele está colocando um questionamento, onde ele fala se a quarta revolução industrial é a resposta e a cibersegurança é a pergunta, quem paga o custo de medidas nesse sentido? Olha, se a quarta, como é que é? Se a quarta revolução... Se a quarta revolução industrial é a resposta e cibersegurança é a pergunta, quem paga o custo de medidas nesse sentido? Olha, é uma pergunta difícil também de ser respondida. Eu também não posso afirmar que a quarta revolução é uma resposta. Eu afirmo que a quarta revolução é o que está acontecendo, né? Nós não temos como controlar isso. Se era a resposta para a humanidade, enfim, não sei. Mas é o que nós sabemos fazer, né? A gente chegou até aqui por conta do nosso conhecimento. O ser humano evoluiu até este ponto, e é esse ponto que nós estamos, né? Bom ou mal é onde estamos. Então, não posso dizer categoricamente que é uma resposta. Agora, é claro que o que é a cibersegurança, né? A cibersegurança só existe porque existe a quarta revolução industrial. Então, quer dizer, se não houvesse a possibilidade de integração de máquinas, né, da internet, de big data, learning machine, tudo isso que está acontecendo agora, eu não teria nem que discutir cibersegurança. Por quê? Porque isso é derivado da quarta revolução. Então, quem vai pagar esta conta? São as mesmas pessoas que pagarão a conta da quarta revolução, pagarão a conta da cibersegurança. Ou seja, somos todos nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Uma coisa derivada da outra. Eu não consigo imaginar cibersegurança sem quarta revolução, né? São meras consequências daquilo que a gente... E importante, né? Talvez a cibersegurança seja um item que a própria quarta revolução resolva. À medida que você tem muito mais controle de dados, geração de dados, né? Você possa até combater essa coisa da insegurança do mundo digital, né? Talvez a própria quarta revolução resolva isso. Não sei. A evolução da segurança, da cibersegurança, ela vem andando em passos largos desde os anos 90, né? Mas, assim, nunca vamos poder falar que é 100% seguro. Mas as empresas estão tomando todas as medidas possíveis e imaginárias para justamente coibir essa questão de roubo de dados, de informações, né? Ou até de recursos financeiros. Então, eles estão trabalhando e investindo pesado nessa questão da cibersegurança. E eu até, pegando um insight aí do que você falou, eu acho que vale a pena, a questão da cibersegurança, ela também é um debate ético. Sim. Né? Então, quer dizer, quanto mais a gente investir no ser humano, na formação do caráter do indivíduo, né, no acompanhamento da pessoa, do indivíduo como ser humano, talvez a gente tenha muito menos gastos em cibersegurança, né? Porque o ser humano pautado em valores, no campo da ética, não tem por que se enveredar por este lado, né? Então, eu acho que se a gente investir agora, que a tecnologia vai resolver muitos dos problemas braçais que a gente tem, a gente ter tempo, de fato, para pensar a gente como ser humano, o debate ético, né, o debate de princípios, de valores, cada vez ganha mais força. Eu acho que se a gente investir na formação do caráter do indivíduo, a gente precisa de menos cibersegurança. É bem interessante. Mais alguma pergunta? Então, mediante sua resposta, professor,
O Samuel, ele está questionando outro assunto, que é como integrar esse sistema ao setor público, ao setor privado, comunidade científica, sociedade civil e outros atores. Pois é, esse também é um desafio interessantíssimo, né? A gente não consegue, nós, enquanto humanos, não conseguimos acompanhar a velocidade da tecnologia, né? Eu tenho certeza, Samuel, que você não consegue me responder agora quanto é 43 vezes 194. Você não consegue responder isso agora, você precisa de um tempo, e principalmente de uma calculadora, talvez. Ou seja, a nossa capacidade de dar respostas para a tecnologia é atrasada. E se nós, enquanto indivíduos, temos atraso, as empresas têm mais ainda, porque as empresas são aglomerados de pessoas resolvendo problemas, e os governos mais ainda, porque é tudo isso e mais um pouco. Então, o grande desafio é exatamente isso. Como é que a ciência, né, produz coisas interessantes para o negócio e para a sociedade, e como é que o governo consegue regular isso, né, de forma justa e equânime para todos. É o grande debate, e talvez seja esse o caminho que a gente tem que discutir políticas, né? Políticas públicas, o ingresso de pessoas do bem na política, né? Para poder fomentar esse debate, para não dar esse distanciamento entre aquilo que é o governo e aquilo que é a sociedade e aquilo que é a ciência. Acho que o grande debate, talvez, da academia hoje é exatamente isso. Como é que a gente integra, né, a academia, o governo e as empresas em prol da humanidade. Eu acho que esse é o grande foco. Exatamente isso, professor. Essa questão ela não é resolvida realmente no curto prazo, ela é resolvida no médio e longo prazo sempre. E é verdade, nós sempre estamos atrasados, né? Nós somos sempre reativos, né? Sim. Mais alguma pergunta? Não. Então, pessoal, muito obrigado, professor Wesley. Eu que agradeço.